A graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Henrique Nunes, da cidade de Itabira, Minas Gerais, da igreja Casa de Oração, Família de Jesus. Amém, meus irmãos? Estou aqui, meus irmãos, diante de uma videira. E nós sabemos, meus irmãos, que Jesus, em João 15, ele fala: eu sou a videira e vós sois os ramos. E ele declara que o Pai é o lavrador, é o viticultor. Então, meus irmãos, esse texto ele fala muito forte ao coração de nós cristãos, muito forte ao coração de nós como igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? A videira, meus irmãos, ela é comparada aos cristãos. Uma videira para dar fruto, ela tem ali que está plantada, em um terreno fértil. E Jesus, ele é a videira, que está plantado, está inserido no Pai. E nós, sendo ramo, nós estamos inseridos em Jesus. E o objetivo é que nós venhamos a dar frutos. E Jesus, meus irmãos, ele deixa bem claro: sem mim não podeis dar fruto. E nós vemos que na igreja hoje não é diferente. Tem muito crente que ele está na videira, mas ele não dá fruto. Do mesmo modo, nós observamos essa vinha, muitos ramos, mas poucos ramos com fruto. E Jesus diz assim: aquele que dá fruto, meu Pai poda para que dê mais fruto. Mas aquele que não dá fruto, meu Pai corta e retira. Meus irmãos, uma curiosidade sobre a vinha, nós vemos que tem ramos, e as folhas deles são bonitas, mas eles não têm fruto. Assim são muitos cristãos na igreja. Está com a folha bonita, está com a aparência bonita, na igreja é uma coisa, mas não tem fruto de cristão, não tem os frutos do Espírito Santo em ti, não ganha alma. Tem cristão que na igreja ele é um ramo seco. Olha aqui, é igual esse ramo seco aqui, ó. Só serve para trazer o que? Bactéria, olha, tá seco, ó. Ele tem que ser tirado da vinha, sabe por quê? Ele mata os ramos, ele mata os outros, ele não gera frutos. E ele, olha, é difícil de ser tirado. É o Pai que tem que podar ele, porque ele é um atrativo de fungo. Ele mais mata do que produz. E assim tem muito cristão na igreja hoje em dia, olha. É um ramo seco, não dá fruto, mais mata a alma do que ganha a alma. Do mesmo modo, irmãos, tem muito cristão que às vezes o ramo deles não vai estar bonito, não vai estar com muita folha, mas eles, você vai procurar, eles estão cheios de fruto. Esses são os cristãos verdadeiros, que o Pai poda, que o Pai trabalha nele, que se permitem ser trabalhados para que deem mais frutos, e frutos que permaneçam. E tem muito cristão, meu irmão, minha irmã, que nós vamos ver na igreja, que eles impedem o crescimento dos outros. Muitos e muitos cristãos que eles ficam a competir entre si e esquecem do foco, que é ganhar almas, que é produzir frutos para o reino dos céus. Muitos estão inseridos na igreja, mas poucos estão inseridos em Jesus. Tem cristão que ele embola com o outro para impedir o crescimento do outro. Isso não é do agrado do Pai. O agrado do Pai é que a vinha cresça, é que nós sejamos um com Ele, é que nós produzamos muito fruto para o reino dos céus. Eu quero te perguntar nesta manhã, que tipo de cristão você tem sido? Somente de aparência? Que não tem fruto? Somente um galho seco na vinha que mais mata a alma, mais prejudica a vinha
do que produz. Um cristão que só tem folhas, só rouba energia da vinha, mas não produz nada para a vinha. Nós temos que pensar que tipo de cristão que nós estamos sendo, porque nós corremos um grande risco de ser cortado. E se nós formos cortados, meus irmãos, acabou. A poda, ela é para que produzamos mais, mas o corte, nós somos tirados da vinha. Que tipo de cristão você tem sido? Aquele que impede o outro de crescer? Aquele que aperta e prejudica o seu irmão, impedindo o crescimento dele? Que tipo de cristão você tem sido? Será que você tem preocupado em ajudar o seu irmão a crescer? Será que você tem vivido de aparência? Será que você tem mais matado alma na igreja do que ganhado alma? Será que você tem os frutos do Espírito Santo em ti? Será que quando o viticultor procurar frutos em ti, ele achará? Olha, porque tem muitos cristãos que eles estão escondidos, mas quando você procura neles fruto, olha, você acha abundância de frutos neles. Você acha abundância de frutos neles. Olha, estão escondidos, mas há neles abundância do Espírito Santo de Deus. Enquanto muitos estão aparentes, mas não há nada do Espírito Santo de Deus neles. Que frutos você tem produzido para o reino, meu irmão, minha irmã? Que tipo de ramo você tem sido em Cristo Jesus, na videira verdadeira? Pense nisso. Será que você tem colaborado para o crescimento do reino? Ou será que você tem sido um impedimento para que o reino de Deus se expanda na terra? É tempo de começarmos a darmos frutos, igreja. O tempo é breve. Isso de viver só de aparência não adianta, porque a videira ela sabe quem está roubando energia, ela sabe quem não está produzindo nada. Mas chegará o tempo do corte. E o viticultor, ninguém pode enganar. O ramo pode enganar ele mesmo, mas o viticultor, quando ele vier procurar fruto e não encontrar, ele ficará muito contrariado. Que nós não venhamos a esperar o Pai procurar frutos em nós e não achar. Porque o Senhor, ele não olha para a aparência como o homem olha. O Senhor, ele olha para os nossos frutos. Que nós apresentemos ao Senhor os frutos do Espírito Santo. Nós apresentemos ao Senhor as nossas boas obras para serem vistas diante de Deus e diante dos homens. E que naquele grande dia nós não sejamos envergonhados, mas que nós venhamos a produzir frutos de salvação, frutos de arrependimento. Que nós venhamos a produzir frutos que são almas para o reino dos céus. Tenha um ótimo dia, que o Senhor Jesus te abençoe. Medite nessa palavra, compartilhe com mais pessoas, porque eu creio que será de muita edificação para a igreja do Senhor aqui nessa terra.